Senhor, amém? Aleluia. Estamos aqui mais uma vez, reunidos, para adorar o Senhor Jesus, para buscar palavras, que transformem as nossas vidas, mais e mais, e palavras que nos alimentam. Aleluia. Sabemos que não é fácil, aleluia, glórias a Deus, mas é maravilhoso. É muito bom estar na presença do Senhor. Para quem ama, e para quem deseja estar no caminho certo. Aleluia. E eu quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias, no livro de Romanos, capítulo 1. Aleluia. Quero neste momento dar boas-vindas aqui para o Marcelo, irmão Marcelo, filho do pastor Valdemiro. Estamos muito felizes com a sua visita à igreja. Está feliz também? O que os irmãos dizem ao nosso irmão Marcelo? Sois bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, essa igreja ama você. Amém? Fica à vontade, irmão Marcelo. Aleluia. E nós aqui estamos no culto de ensino, Aleluia. Aonde nós aprendemos da palavra de Deus. E aonde a palavra de Deus entra na nossa vida como a libertação. E como, aleluia, a continuação de sermos santos na presença de Deus. Os irmãos, se for possível ficar de pé, capítulo 1, versículo 1 a seguir, eu vou ler até o 17. Aleluia. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora, prometido por intermédio dos seus profetas, nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. E foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para a sede de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O amor de Paulo pelos cristãos de Roma, seu desejo de vê-los. Versículo 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmado, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido e até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito,
o justo viverá por fé. Amém? Bendito Deus e grandioso Pai, aqui estamos, ó Pai, para falar da Tua palavra. Dependo, ó Pai, totalmente de Ti. Aleluia, eu não sou nada sem o Senhor. Aleluia, mas o Senhor pode trazer, ó Pai, palavras de vida eterna para cada um. Palavras, ó Deus, de avivamento. Palavras, ó Deus querido, que venha, aleluia, sustentar o que os teus filhos, ó Pai, procuram e que precisam nessa hora. É no teu nome, ó Deus, que eu ofereço a minha vida a Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os irmãos podem assentar. Aleluia. Eu estou muito satisfeito, né? Pelo estudo, por ter aprendido muito. Porque toda vez quando a gente vai ensinar, primeiro a gente aprende, né? E a gente alimentando das coisas de Deus, a gente fica muito saciado e muito feliz, né? De maneira que até a gente quer compartilhar com o outro. Às vezes, né? Chega irmãos à frente e quer compartilhar. Às vezes tem alguém que vem para aparecer também, né? Mas muitos vêm para querer compartilhar algo. E muitas vezes a alegria dele não é a mesma de quem está escutando. Mas a gente vê que na palavra de Deus, ela fala, né? Ela fala bem fundo conosco, que a fé vem pelo ouvir. E quanto mais nós ouvimos, né? Mais temos fé. Aleluias. E a fé de ouvir a palavra de Deus, né? Que ela é pelo que nós ouvimos. E se é a verdade, sem a fé, nós não vamos a lugar nenhum. E eu aqui observando essa carta aos Romanos, ela é uma das cartas, eu creio que mais importante. Quem guardar essa carta aqui no seu coração, ou a vida dele é totalmente diferente, quem guarda essa carta. Porque aqui tem um ato profético muito poderoso, um ato profético de fé. Aleluia, a qual muitos foram impactados, né, por ler a carta de Romanos. A gente conhece, né, a gente já ouviu falar de muitas histórias dos nossos pais, né, do nosso pai da fé, aqueles que participou da revolução, aqueles que fez grandes obras literárias, como o Agostinho, né, Agostinho, que foi chamado até de Santo Agostinho. Ele mudou de vida plenamente ao observar um certo versículo do livro de Romanos, que foi Romanos 13:13. Ele mudou de uma forma que nem ele esperava, né? Porque antes, na história dele, mostra ele sendo acusado de várias formas. Ele conhecendo muitas coisas, aprendido muitas coisas, ele era acusado até por si mesmo. E não sabia como sobressair. Assim como muitos não sabem, muitos se acusam, muitos vivem procurando e na verdade está cego e não consegue ver, né, a verdadeira graça de Deus. Até que certo dia ele encontrou, né, e ali a partir daquele momento a vida dele foi totalmente diferente. Para quem não conhece, né, Agostinho foi o maior, se brincar, foi o maior teólogo, né, cooperou muito pela obra de Deus, cooperou muito pelo Evangelho, através de grandes obras. Então, né, tudo foi fruto de ler aos Romanos, aquilo lá mudou a vida dele. E também, né, nós observamos que a vida de Martinho Lutero, ele que foi reformista, ele que foi, né, ele que traduziu a Bíblia do hebraico para o alemão. Ele fez uma evolução fantástica, né, naquela época, porque ele que libertou, né, a igreja do catolicismo romano, porque eles dominavam tudo, né, e os católicos romanos matavam quem não aceitasse as leis dele. E Martinho Lutero, ele foi, né, criado de forma aonde os pais, né, investiu muito no estudo dele. Queria que ele fosse advogado e queria que ele viesse a ser bem, né, até melhor do que eles. Mas aí um certo dia
ele chega e encontra-se numa tempestade em grande dificuldade, aonde ele achou que ia morrer. Uma tempestade muito grande, passou tanto medo nele, e ali ele fez uma promessa diante de Deus, que se Deus livrasse ele ia virar monge, E ali ele acabou que foi livrado, daquele medo, e ele, para cumprir a promessa, ele virou. Só que ele ser formado e ser padre, ser filósofo, ele viu muitas coisas erradas. E ele lá diante do padre, a qual vivia pedindo perdão, Ele vivia pedindo perdão e nunca tinha paz, e vivia pedindo perdão e nunca conseguia, descobrir a verdade. Mas até que um certo dia ele observou a palavra de Deus, Romanos 1,17, que diz que o justo viverá pela fé. Ali, a partir daquele momento, ele não viu aquela necessidade de fazer tanto sacrifício, de fazer tantas rezas, tanto negócio, só por causa de pecados que ele tinha cometido, coisa que tinha ficado no passado. Aleluias. E então, ele conseguiu, se livrar daquilo, ele que viveu uma vida perigosa, porque ele enfrentou o catolicismo. O catolicismo que matou muita gente que era evangélica. Eles mataram, eles destruíam, eles queimavam os cristãos no fogo, não aceitavam. E ali, Martim Lutero fundou a igreja e foi liberto do catolicismo. E então, também, o John Wesley, que é considerado o homem que saiu do fogo, muita gente conhece a história dele, está nos Heróis da Fé, Ele que certa vez, a casa dele pegou fogo, os irmãos dele tudo saiu, ele ficou lá de dentro, e quase que ele morreu. Ele foi salvo por um triz, do fogo. Ali ele sai, é criado numa família cristã, mas ele não sabia verdadeiramente o valor da graça, assim como muito não sabe. Muito não sabe o que é ter fé, muito não sabe o que é viver na graça. E ali ele foi crescendo e sem vocação nenhuma, ele foi crescendo e foi sem fé, assim como muito filho de crente, acontece. Até um certo dia, ele foi observar os comentários, de Martim Lutero aos Romanos. E a partir do momento que ele estava observando os comentários da carta aos Romanos, a vida dele foi diferente. E as obras que ele fez foi muito grande. Ele chegava a pregar na Inglaterra para milhares de pessoas, mais de 1000 pessoas ali. Ele era expulso, do lugar das igrejas de pregar, e ele não estava nem ele pregava na rua, criava ali um palco, fazia um palco e pregava na rua mesmo, mas não deixou de pregar a palavra. Tudo resultado do livro de Romanos. Então, eu falo, para os irmãos que acompanhar até o fim, os irmãos que tentar implantar essa carta no coração, com certeza a sua vida vai ser muito melhor, E eu estou nessa peleja, nessa luta, e tudo que é da palavra de Deus, eu quero na minha vida. Eu quero, porque eu preciso, eu necessito. Aleluia, Jesus. E a fé, ela veio para quê? Por que a fé veio até nós? A fé veio até nós, Jesus morreu, Jesus que trouxe a fé, para que não ficasse só observando defeito, para que não viesse, para que não pudesse viver só acusando, só acompanhando as leis. Em vez de nós acompanhar as leis, em vez de nós acompanhar defeito, nós devemos passar a vida orando, buscando a Deus. Aleluia. É através de ouvir, é através de estar com Cristo, através de ver o nosso recurso em Jesus, é que a lei é tirada de nós, e nós vivemos pela fé. E para ser cristão é somente dessa forma. Os antigos cristãos, na época do Antigo Testamento, eles não conseguiam ser crente. Por mais que eles pelejou, por mais que eles se esforçou, eles não conseguiu. Mas depois que Jesus morreu na cruz, já na época da igreja primitiva, a igreja já conseguiu ser fiel a Deus, já conseguiu ser crente. Por quê? Porque eles viviam orando, eles focou em Cristo. Ali
a santidade começou a estar na vida deles. E eles viram, né, que não era por tanto esforço, e não era por, aleluia, glórias a Deus, não era por se cobrar tanto que eles conseguiriam, apenas ouvindo a palavra de Deus, tentando obedecer e pedindo força para Jesus. Aleluia. Então aqui eu quero começar a carta aos Romanos, aleluia, glórias a Deus, na seguinte versículo que nos chama muita atenção, que é: porque não me envergonho do Evangelho. Romanos 1,16. De Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, a epístola aos Romanos, ela mostra que sem a graça divina, todos nossos esforços são inúteis para a nossa salvação e a comunhão com Deus. Ninguém consegue se santificar só em sua casa, só na rua. Ninguém consegue santificar sem buscar Jesus. Todos se santificam só buscando a Jesus. Eu não conheço nenhum, nunca vai existir alguém que é santo sem Jesus na sua vida. Então, né, todos têm que ter Jesus. Jesus é que nos santifica. E por que ter vergonha do Evangelho, né? A gente vê, muitas vezes, a gente mesmo, às vezes fica com vergonha do Evangelho, de anunciar a palavra. Por que ter vergonha do Evangelho? Sendo que o Evangelho é uma grande notícia para todos. O Evangelho é a salvação de todos. É o Evangelho que liberta. Por que ter vergonha de tudo isso? Por que não apresentar para todos o Evangelho? Assim como Paulo fala, né? Que ele não envergonha e ele está disposto a anunciar o Evangelho aonde ele for. Porque é uma boa notícia. É uma boa notícia. E quem sabe aqueles que vocês anunciar vão aceitar ele. E aquela palavra, por mais simples que seja, pode mudar a sua história. Aleluia. Às vezes um versículo só muda a história de alguém. Aleluias. Então, aqui eu quero primeiro, né, começar essa carta falando que aonde o autor, né, do livro de Romanos, e também o local que foi escrito, a data e ao destinatário. Aleluia, santificado. Romanos, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Esse versículo falou muito comigo. Por quê? Porque ao mesmo tempo aqui nós vemos a autoridade de Paulo e ao mesmo tempo nós vemos humildade dele. Tem muitos que não querem ser servo, muitos não acham que ser servo, né, é ser humilhante. E servo, né, como nós sabemos, servo é a mesma coisa de ser escravo, né? Escravo, no grego, né, servo significa escravo no grego, aonde foi escrito. E Paulo, ele faz questão de, em primeiro lugar, falar que ele é escravo de Jesus Cristo. Aleluia, não engrandecendo pelaquilo que Cristo deu a ele. Não engrandecendo, porque tudo aquilo foi pela misericórdia. Ele em todo tempo, na sua vida, ele fala, eu não mereço ser apóstolo, não mereço isso, não mereço aquilo. Mas Jesus, pela sua misericórdia, ele me deu esse direito. Glória a Jesus. E eles, né, ao que esse primeiro capítulo, esse primeiro versículo, tudo indica, né, que foi Paulo que escreveu o livro de Romanos. Tudo indica que foi ele. Glória a Jesus. E também, lá em, glórias a Deus, Romanos capítulo 16, 22, ali tinha um que acompanhava ele, um que ajudava Paulo, um que escrevia. Paulo, ele ia falando, né? Ele ia falando e tinha um que ia escrevendo, que era Tércio, né? Em Romanos 16, 22, que fala, eu Tércio, que esta carta escrevi, vos saldo no Senhor.
Então, Técio, ele escreveu a carta aos Romanos na inspiração de Paulo, né? E nada muda acerca da inspiração do Espírito Santo, porque foi através do Espírito Santo que a carta de Romanos foi escrita, né? Sem sombra de dúvida, né? Então, o local que ela foi escrita, aleluia, Jesus, e a data. A data, como a Bíblia relata, né, segundo a soma tudo, foi mais aproximado 56 e 57 depois de Cristo. E ele se encontrava na cidade de Corinto, que é capital da província romana, né, da Acaia, do território da Grécia. Lá, né, ele ficou durante mais ou menos 3 meses. Durante esses 3 meses, ele escreve, igual está escrito em Atos, né, capítulo 20, versículo 3, que diz assim: e passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. Ali, né, ele fala que ele ficou hospedado na casa do seu fiel amigo Gaio, né? Então, foi durante muito tempo, ali buscando a Deus, que veio essa inspiração e ele escreveu a carta de Romanos. Agora, para quem foi destinatários? Para quem ele escreveu essa carta? Aleluias, glórias a Deus. Ali fala que ela foi escrita tanto para os judeus quanto para os gentios daquela igreja. Segundo aqui está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 7, diz que a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamado para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ali essa carta foi destinatária a eles, né? Ela foi enviada para eles. Eles estavam já sendo pastoreados. Ali eles já estavam no caminho correto, né? E Paulo estava naquela vontade imensa de compartilhar algo com ele, dividir ideias. Ali Paulo estava disposto a ajudar eles naquela obra. Ali Paulo orava por eles, assim como nós lemos, orava muito por eles. E orava até para que Deus permitisse que ele chegasse até lá. Mas havia muitos impedimentos que Paulo pudesse chegar até ali. Aleluias. E então, aleluias, isso foi... Eu peço um dos irmãos para abrir Romanos capítulo 15, versículo 19. Eu quero ver o que está escrito em Romanos 15, 19. Então, aqui nós vemos que a obra de Deus ela é unida. Existia um global da obra de Deus. Às vezes nós não agimos dessa forma, às vezes tem irmão que não pensa assim, às vezes até dividimos, às vezes ficamos com raiva de outra igreja porque não nos ajuda, às vezes nós não temos coragem de cooperar com outra, a gente acha que é só aqui, às vezes a gente não quer nem prestar algo, né, de uma igreja para outra. Enquanto Paulo estava querendo se unir com todas as igrejas, né? Ali ele nem conhecia o povo, a Bíblia não fala nem quem foi que abriu a igreja, né, de Roma. Muitos acham que foi Priscila e Áquila, né, por causa de algumas histórias de Atos e por causa do trabalho que eles faziam em várias regiões, né? Muitos acham que foi ele. Mas eu só sei que foi alguém que estava ali em Jerusalém quando o Espírito Santo manifestou naquele lugar. Porque a partir do momento que o Espírito Santo mudou a vida de muitos ali, que eram muitas pessoas, o evangelho se expandiu. E todos aqueles que estavam ali começaram a fazer a obra de Deus em várias regiões. Quem achou pode ler. Romanos 15, 19.
Aleluia. Muito, muito interessante esse versículo, muito bom, né? Paulo anunciando que estava em toda a redondeza anunciando o evangelho. E talvez isso tenha sido um impedimento, talvez ele não houve tempo ainda de estar lá. Ele estava preso talvez em alguma... Porque a palavra do Senhor mesmo, ela fala que ele queria ir lá, mas tinha coisa que impedia, alguma coisa estava impedindo. E isso talvez pode ser um impedimento, porque estava em várias regiões. Mas ele, né, ao mesmo tempo que ele estava anunciando, em toda a redondeza, ele escrevia cartas aonde eles não poderiam ir. E uma coisa que eu acho interessante, que a fé dos romanos, ela era anunciada a todo mundo, assim como ele fala. A fé deles era anunciada a todo mundo estava conhecendo. E sinal, né, que nós, quando estamos com a fé, quando estamos buscando a Deus, muitas vezes nós nem precisamos nos divulgar, mas a gente vai ficando conhecido. Porque um vai falando para o outro e as obras do Senhor vai se manifestando, de forma que os crentes, né, a igreja do Senhor Jesus, aleluia, começa a conhecer, porque crente que é fiel a Deus é diferente, ele é diferenciado. Aleluia, glórias a Deus. E então, né, agora eu quero falar sobre a forma literária, o conteúdo e o propósito da carta aos Romanos. Primeiro, a forma literária. Romanos capítulo 1, versículo 1 aqui, eu li, né, mas vou ler de novo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. No versículo 7, a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamado para ser de santo, graça vos outros da paz, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 8, primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé. E no versículo 16, glórias a Deus. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, visto que já a justiça se revela do evangelho de fé em fé, como está escrito. Aqui mostra a forma literária, né, deste versículo, da carta aos Romanos. Aqui a gente vê como se ele estivesse dialogando, né, com o povo em carta. Existia um certo tipo, né, que ele escrevia. Paulo, né, em todas as cartas que ele escreve, ele sauda a igreja, ele sauda os irmãos, ele fala do objetivo, existe um exemplo de se escrever. E aqui mostra, né, essa forma de ser escrito uma carta para uma igreja. E nós vemos, né, a vocação, nós vemos o conjunto que ele tem com o povo, né, mesmo sem o conhecê-los. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. E eles recebem, né, um presente de primeira mão, porque a carta aos Romanos, ela é um presente. Nós, né, o recebemos mais. Nós temos a Bíblia inteira, né, como presente para estar estudando, para estar aperfeiçoando a nossa fé. A Bíblia, né, é um simples, ela aos nossos olhos é simples, mas ela é tão fundamental para nossas vidas que nós não temos nem noção, né, do que é fundamental a Bíblia para nós. Agora, o conteúdo que o livro de Romanos mostra, primeiro, né, aqui do 1 até o 18 e do versículo 4 ao 25, ele trata mediante da fé. Ele vai tratar sobre a fé. Aqui eu quero só expor, porque nós vamos continuar depois. E aqui nós vemos que tem tudo neste livro. Primeiro, né, ele vai falar sobre
a fé. Depois, né, do 5 ao 8, ele vai falar da ação santificadora do Espírito Santo. Do Espírito, né, no processo da nossa salvação. E do 9 ao 11, ele vai experimentar a paz com Deus. E do 12 ao 15, ele vai mostrar a transformação de vidas. E depois, né, no final, ele mostra saudações, ele mostra as recomendações finais, os empreendimentos. Então, eu creio que esse estudo vai valer muito para nós. Esse estudo vai ser de suma importância para nossas vidas, porque aqui tem tudo o que necessitamos. Aqui muitas obras literárias foram tiradas deste livro. Até muitas religiões foi tirada, né? Até muitas religiões foi tirada em prol, né? Alguns foi até exagerado, em prol da graça, em prol da salvação que vem pela fé. Muitos, né, se confundem acerca dessas palavras, mas é algo que somente se nós tiver o Espírito Santo é que nós vamos conseguir nos identificar. Por isso, para nós entendermos a verdadeira graça de Deus, para nós até falar sobre o livro de Romanos, a gente tem que estar buscando a Deus. Tem que estar buscando. Porque são todos algo espirituais. A mente humana não é capaz de interpretar tudo isso. A mente humana, por mais que ela luta, né, por mais que ela peleja, não entende. É da onde tem distorcido, né, aonde tem criado novas doutrinas. E sendo que em Romanos, né, mostra toda a doutrina. A gente acha que ele está dando moleza, né? Em certas ocasiões a gente acha que ele está oferecendo uma disciplina fácil, mas se você reparar bem, ele está oferecendo uma disciplina dura, correta. É a verdade que ele fala, né? E ele fala que nós devemos anunciar a verdade, devemos estar, glórias a Deus, não escondendo nada. Ele fala, na continuação aqui desse capítulo, a qual eu ainda não vou falar hoje, ele fala que não pode esconder a verdade. E muitos têm escondido a verdade que está escrita nesse livro. Tira, né, muitas vezes, versículo isolado, tira apenas umas palavras que o favorecem, né, que ajuda ele e dá liberdade dele continuar cometendo erro, e isso, né, vai custar-lhe a vida. Então, né, a coisa melhor é viver na graça, na santidade ao Senhor. Eu lamento muito porque ainda muitos não conheceu mesmo, muitos não conheceu, mas ainda há tempo de conhecer, e a vontade é que todos venham conhecer a verdadeira graça de Deus, a verdadeira fé, porque uma coisa eu falo, é maravilhosa. Muita gente intimida, o inimigo tem trabalhado na mente das pessoas, e muitas vezes quem ensina tem trabalhado e tudo para colocar medo. Uma coisa eu falo para você, o evangelho não causa medo. A palavra de Deus, ela não causa medo. Ela é poder para nos alegrar, para nos trazer paz. Ela é poder para nos transformar. Muita gente, né, está com medo das atitudes dos crentes. Fala, crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo. Está com medo, né, da doutrina dos crentes. E sendo que aqui não traz nenhum medo. Aqui só traz alegria para nossas vidas, aqui só traz ainda mais desejo de servir a Deus. Quem anda no caminho do Senhor nunca mais volta atrás. Esses homens de Deus, quando ele conheceu a verdade mesmo, que ele entrou, nunca mais eles voltou para a antiga prática. E, embora eles já tinham vivido muito tempo, mas ali eles não voltaram mais, porque eles conheceram de verdade. Quem conhece de verdade, eles o amam. Por que nós não vamos amar a Deus sendo que Ele é tudo? Por que nós não vamos amar a Deus sendo que é nele que nós achamos tudo que precisamos? Por que não vamos amar Ele? Nós vamos amar o mundo que não nos oferece nada, só nos engana toda hora, nos maltrata, nos bate toda hora o mundo. Por que nós vamos amar eles? Ele só vai nos destruir, ele só quer nos destruir. E nós, né,
Às vezes deixamos levar para o pensamento que o evangelho é difícil. O evangelho não é difícil. A gente que consegue só as coisas pelo esforço, a gente só valoriza, a gente tem a tendência de que o que nós esforçamos para conseguir é isso que nós gostamos mesmo de verdade. O que é prazer da nossa vida é lutar para conseguir algo. Aqui uma coisa eu falo, né, para os irmãos: ninguém valoriza o que ele consegue fácil, ninguém valoriza. E por que nós valorizamos tanto o evangelho de Deus? Porque é com esforço que a gente consegue, porque nós temos prazer de esforçar. O esforço nos traz estrutura, o esforço nos dá ânimo, o esforço nos traz prazer, o esforço. Desânimo só traz desânimo, coisa fácil, nos engana e só nos causa decepção toda hora. Nós estamos em si mesmo, a gente tira até das coisas do mundo, quando nós conseguimos algo fácil, nós não valorizamos nada. Até um homem, quando ele consegue uma namorada fácil, ele não valoriza. Quando ele tem um emprego que é fácil demais, ele não acha bom o emprego. Eu já trabalhei em um emprego que era muito fácil as coisas. E esse emprego, para mim, foi o mais ruim de todos. Para quem não sabe, eu trabalhei num estacionamento onde eu ficava só sentado, só anotando placa de carro, né, de moto que entrava lá. E o movimento era fraco, eu ganhava um mês tanto, mas eu ficava agoniado, ficava louco naquele lugar. E antes eu pensava que era bom, via os outros lá e tinha até inveja, né? Trabalhar desse jeito sentado é bom demais, mas é ruim. Hoje, se eu ver só segurança, né, de banco trabalhando, aqueles que ficam lá que nem um estátua, eu já me dá agonia. Já fico pensando, aquele serviço deva ser ruim demais. Porque através do movimento, através de você fazer as coisas, é que você sente prazer. É como alguém joga bola, né? Para jogar a bola, o cara esforça. E por pensar que não, é uma das coisas que tem dado mais prazer para o homem, né? Para o ser humano, muitas vezes, é jogar. Porque tem que esforçar. Para fazer gol tem que esforçar. Tudo tem que esforçar. Então o evangelho, ele é por esforço, mas se torna prazeroso na nossa vida porque nós nos esforçamos e porque não é fácil. É por mérito nosso. Aleluia, glória a Jesus. Então, aqui uma das coisas também que eu quero deixar para os irmãos é o propósito. O propósito dessa carta aos Romanos. Ele, no livro de Romanos, capítulo 15, o versículo 24 e o 28, diz assim: quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que a passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. O 28 diz assim: assim que concluído isto, havendo-lhe consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. Então, aqui um dos propósitos que Paulo tem da igreja aos romanos é de fazer a igreja de Romanos base para missionária, né, para ir até a Espanha. Você acha que Paulo não foi feliz de fazer a obra de Deus? O tanto de esforço que Paulo passou, né, para fazer a obra e conseguiu, né? Foi um dos maiores missionários que existiu de todos os tempos, né? Ele ganhou muitas almas. Uma coisa eu falo, eu tenho certeza, pelo o que eu vi no final da vida dele, ele morreu feliz. Mesmo sendo morto, ele morreu. Porque ele chegou a falar: combati o bom combate, guardei a carreira e não perdi a fé. Ou ali foi uma coroa para ele ter conseguido tudo aquilo. E uma coisa eu falo, em tudo que nós fazemos na igreja, nós quando esforçamos, nós sentimos prazer. Quando nós cantamos com esforço, nós sentimos prazer quando nós terminamos de cantar. Quando pregamos com esforço, com alegria, com disposição,
dando o melhor, nós sentimos prazer por isso. Quando nós oramos com toda a força, nós sentimos prazer na oração. Agora, tudo que nós fazemos com desânimo, com facilidade, nós não gostamos. Isso nos incomoda. Se nós começar a orar com desânimo ali, logo nós estamos dormindo. Não sabe nem o que é que está pedindo, não faz nada, não consegue nada. Se nós cantar ali com desânimo, logo que nós desafinamos, perdemos o tempo da música. E não tem prazer nenhum quando nós fazemos desse jeito. Agora, quando nós soltamos a nossa voz, quando nós nos movimentamos em tudo que nós fazemos, a gente acha bom, a gente gosta, né? E a gente se sente valorizado. Imagina quem não tem como esforçar com nada, né? E mesmo assim, a gente muitas vezes vê alguém feliz, alguém que não tem como andar, alguém que está na cadeira de roda. Só dele ter um esforço de andar, de fazer força ali, a gente vê eles ainda felizes, né? Tudo que é adquirido por esforço é bom para nós. Por isso nós não podemos ficar procurando moleza, né? Não pode ficar procurando coisa fácil. E Deus, né, por ser dono de tudo e por saber de tudo, Ele sabe que Ele tinha que nos apresentar o céu de forma de esforço para nós. Que era por esforço que nós ia conseguir o céu, porque é bom correr atrás de algo por esforço. Eu já estou quase terminando, vou apenas aqui começar, vou aqui finalizar. Então o propósito aqui da igreja, para a igreja de Romanos, era fazer aquela base missionária e também era o 15:28 hoje. Isso. Então a carta de Romanos, em forma de diálogo, ela não tem um único propósito, né, também. Ela tem vários propósitos. Ali apenas está escrito uma base, né, missionária, uma passagem que ele ia passar por ali para a Espanha sempre, né? Todas as vezes que ele passava por um lugar, ele já tinha uma região que ele viajava, visitando um por um, né? E fazendo a obra de Deus. E então, aqui para finalizar, eu quero só ressaltar aqui primeiro o valor espiritual da carta aos Romanos. Uma das coisas mais importantes que fala sobre o valor espiritual. Que aqui fala que ele trata, né? O fundamentação doutrinária, ela trata dos temas mais profundos da igreja, da doutrina, né? A eleição, da predestinação também, da justificação, da glorificação e da herança eterna. Os temas, né, que é mais discutido pelos literários, o tema que alguns até dividiram, são o que estão escritos, né, também na carta aos Romanos, que é as formas de doutrinas, né, que é expandida. Então, e a renovação espiritual, que diz, né, na carta de Romanos, assim como eu disse, né, dos pais da fé, de Agostinho, que teve a renovação espiritual, Lutero, que teve a renovação espiritual, de John Wesley, que teve a renovação espiritual. Eu quero tirar isso de base desse livro, para que venha a renovação espiritual nas nossas vidas. Nós precisamos de um renovo. Nós precisamos conhecer a Deus de verdade. Eu quero, né, orar com os irmãos nessa tendência. Eu, para falar a verdade, eu não sei nem das horas, não sei de nada. Aqui. 8:30, né? É mais ou menos esse horário, eu ainda vou dar ceia, né, para quem não ceou. E também eu quero fazer oração antes aqui com os irmãos. Glórias a Deus, eu quero que os irmãos fiquem de pé. Dá vontade de orar. Uma coisa eu falo, a gente em si é muito bom estar ouvindo a palavra de Deus. É muito bom ouvir oração, é muito bom ouvir cânticos. E isso ajuda muito, né, na nossa fé.
E nós necessitamos disso diariamente. Tudo com unção, né? Oração é primordial nas nossas vidas. Bendito Deus e grandioso Pai. Neste momento, ó Deus querido e Deus maravilhoso. Nessa noite, aleluias, glórias a Deus, pela tua graça, nós estamos aqui. Aleluias, e essa palavra, ó Deus, a qual foi ministrada essa noite, como apenas um início, apenas uma introdução, ó Pai. Aleluia, Jesus, de uma carta a qual o Senhor inspirou, ó Pai, a todos que viessem ouvir. Jesus glorioso e Jesus santo, nós nos alegramos, ó Pai, pela tua misericórdia, por o Senhor nos ver. Aleluia, e nessa noite, ó Deus querido e Deus maravilhoso, eu te peço pelo milagre de todos. Aleluia, acreditando, ó Pai, que tudo que os teus filhos forem fazer e tudo que eu for fazer, eu vou fazer com vontade na tua obra. Aleluia, eu vou ter responsabilidade na tua obra. Eu vou amar a tua obra. E cada um deles vai amar, ó Pai, tudo, ó Pai, vai se esforçar. Aleluia, Jesus, para que venha ser alcançado, ó Pai, a tua graça de cada um. Aleluia, Jesus. O Senhor é a nossa fé, a tua palavra é a nossa fé. Tudo, ó Deus querido, que nos edifica, nós o queremos para nós. Tudo que nos edifica, ó Pai, é bem-vindo no nosso meio. Aleluia, Jesus, e tudo, ó Pai, que fomos fazer, queremos que seja reconhecido por Ti. Queremos, ó Deus, que seja ouvido por Ti. Aleluia, Jesus, Deus amado e Deus glorioso. E, aleluia, e não cansamos, ó Pai, aleluia, de querer algo ainda melhor. Não cansamos, ó Deus querido, de nos esforçar, porque queremos esforçar mais e mais, ó Pai. Esquecendo o que passou e olhando para a frente. Aleluia, te buscando, ó Pai, até que é anunciado. Aleluia, Jesus, até que venha, ó Pai. Aleluia, a tua volta e nós venhamos ser, aleluia, Jesus, ser encontrado. Aleluia, e sentir alegre. Aleluia, por ter conquistado. Aleluia, e ter chegado até o céu. É o Senhor que nos vai levar, é o Senhor, ó Deus, que vai fazer que nós venhamos ser alegres, venhamos ser agradecidos, venhamos, ó Deus querido, aleluia, Jesus, estar triunfando, ó Pai, e encarar a tua obra como o nosso maior prazer, aleluia, como a nossa maior, aleluia, esperança, aleluia, porque não envergonhamos do Evangelho.